Olá, chegamos ao capítulo 24 e eu quero te parabenizar por você ter seguido nessa jornada até aqui e vamos a partir de agora para alguns ensinos, sermões de Jesus, sermões proféticos em que ele antevê coisas que vão acontecer no final dos tempos. Aqui passa a ficar bem crítico, bem interessante o que vai acontecendo, porque é toda essa preparação antes dos últimos dias de Jesus, né, da sua prisão, né, da sua crucificação. Então, são momentos que antecedem a isso e Jesus começa então a fazer esses sermões proféticos a respeito do final dos tempos. Vamos ver então o que diz o capítulo 24. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos, condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo com testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos entender aqui que estão acontecendo duas coisas paralelamente. Primeiro, Jesus está ali no templo, é o chamado Templo de Herodes, né? Um templo suntuoso, o maior templo construído, né? Lá, porque teve o templo de Salomão, mas Herodes o reformou e ampliou, e o templo ficou realmente, a construção do templo ficou magnífica, então as pessoas iam lá para conhecer, mas Jesus antevê algo, ele diz: não ficará pedra sobre pedra. E ao dizer isso, os seus discípulos perguntaram quando ia acontecer isso, e eles também perguntaram sobre o fim dos tempos. Então, na verdade, são duas perguntas e Jesus está narrando algo paralelo, né? Tanto as coisas que sucederão ali daqui a alguns anos, como as coisas que vão acontecer para o fim. Então, essa narrativa dupla, devido à pergunta que foi feita, ela vai trazendo muitas interpretações teológicas, mas nós temos que entender que ele estava respondendo uma pergunta. Então, por isso ele fala das duas coisas. A destruição do templo se deu no ano 70 depois de Cristo. Então, alguns anos depois de que Jesus falou isso, e realmente foi destruído, e o templo em si foi desmontado, por assim dizer. E boa parte das pedras desse templo é que formam o conhecido Muro das Lamentações, né, lá em Jerusalém. Mas Jesus também está falando a respeito
da perseguição que aconteceria com aquela geração de discípulos, aquilo que aconteceria com aqueles discípulos. E realmente eles foram levados às prisões e foram mortos, e mortos de maneira, foram martirizados, né? Foram mortos de maneira muito cruel. Mas Jesus então estava preparando aquela geração. Mas é óbvio que ele está falando aqui também de uma continuidade, ou seja, essas coisas acontecerão, essa perseguição acontecerá ao longo do tempo, mas também ele projeta algo para o final, né, onde ele diz que haverá ao longo desse tempo, que ele não está dizendo quanto tempo seria isso, para quem estava ouvindo ali, parecia que ia ser naqueles tempos, então guerras, rumores de guerra, né, o amor se esfriando, mas são coisas que vão acontecer ao longo desse período. E nós vamos ler mais algumas coisas aqui, mas ele diz que o fim mesmo só se dará após o evangelho do reino ser pregado em todo o mundo com testemunho a todas as nações. Só depois de completada essa fase é que virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fugirão para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá grande tribulação como nunca desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, veja, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Então ele está falando sim àquela geração, mas Jesus já sabia que nós, em cada geração, leria isso e seria uma advertência para cada geração. Esse surgimento de falsos cristos, e você sabe, até conhece alguns deles, que têm seguidores, né? E falsos profetas. Então eles viriam inclusive fazendo sinais e maravilhas, mas esse não é o que credencia Cristo, né? Mas sim o que diz a palavra. Assim, sim, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as nações da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombetas, e estes se reunirão aos seus eleitos dos quatro ventos, de uma e de outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, Jesus, ao mesmo tempo que estava falando da perseguição, que eles iam sofrer, né, também está falando da sua vinda.
Então, a vinda dele que se dará no final de todas as coisas. Então, ninguém pode se arvorar dizendo eu sou Cristo, porque Cristo já veio da primeira vez e quando ele vier a segunda vez, ele virá, como está dizendo aqui, vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, e enviará seus anjos com grandes sons de trombeta, e estes se reunirão os eleitos dos quatro ventos de uma e outra extremidade dos céus. Então, queridos, esse tempo, essa vinda dele será gloriosa. E o que quer dizer isso para nós? Que toda perseguição, que toda crítica, que tudo que for feito contra a igreja, nenhuma dessas coisas pode nos abalar, porque nós temos a esperança de que quando o nosso rei voltar, será realmente glorioso e ele nos reunirá a ele e será realmente algo tremendo. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O dia e hora são desconhecidos. Quanto ao dia e a hora, porque foi essa pergunta dos discípulos, né? Quando se dará essas coisas, querendo uma data, né? Exatamente, ele narra o que acontecerá. E ele dá essa resposta quanto ao quando acontecerá, né? Então, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, serão, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado, o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem. Essa é a palavra de Jesus, né? Ele está falando todas essas coisas, antecipando todas essas coisas, justamente como disse no versículo 25, vejam que eu os avisei antecipadamente. Então ele está nos alertando que essas coisas vão acontecer. E ele então diz aqui no versículo 42, portanto vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a hora da noite em que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. É interessante essa alegoria que ele fala aqui do ladrão. Você já pensou se nós agíssemos dessa forma, né? Deixássemos sempre a casa insegura, né? As portas abertas, sem os trincos, né? Seria uma irresponsabilidade da nossa parte. Dizer assim, não, quando eu souber que o ladrão vem, aí eu fecho, né? Não pode ser assim. Nós nos antecipamos, como nós não sabemos o dia em que um ladrão pode vir, então nós tomamos todos os dias esse cuidado né? Eu acredito que você, como nós aqui em casa, tenha esse cuidado de fechar, né, as portas, janela, até verificar se realmente está tudo fechado antes de dormir. Assim, nós devemos fazer na nossa vida em relação à vinda de Jesus. Nós devemos estar sempre prontos, sempre estar com o nosso coração, né, predisposto e esperando, aguardando e preparando a sua vinda, né? Nós não somos daqueles apenas que espera, mas daqueles que preparam a vinda dele, certo? Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem seu senhor encara a sua desculpe, que o seu senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que,
seu senhor encontra fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando, então começa a bater nos seus conservos, comer e beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, numa hora que não sabe, ele o punirá severamente, ele lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então esse final ele conta de uma outra forma, nessa questão da parábola em relação ao servo, e ele está falando a mesma coisa em relação a estar preparado, né? Não agir de forma leviana, nem de maneira hipócrita, como se Jesus não viesse, né? Viver a vida, curtir a vida, como se diz, e esquecer que nós temos um Senhor. Não podemos agir dessa forma. Então aqui há um alerta, Jesus está nos advertindo os seus discípulos a aguardar a sua vinda, estar preparados para a sua vinda e também preparar o caminho. Como nós preparamos o caminho? Falando do Evangelho do Reino, testemunhando do Evangelho do Reino a outras pessoas. É dessa forma que nós vamos preparando o caminho, assim como Noé tentou alertar a sua geração, né? E assim nós fazemos, só que hoje nós contamos com a ação do Espírito Santo no coração das pessoas. Tá bom? Então, se você está nos acompanhando até aqui, chegou aqui até o capítulo 24, eu quero lhe estimular a irmos e continuar essa jornada até o último capítulo, capítulo 28. Então, você que está acompanhando aqui essa leitura, eu peço que você se inscreva, também que você dê o seu like. Ontem nós tivemos um comentário interessante no vídeo, em que uma senhora fala de que o vídeo chegou até ela. Quando ela abriu o YouTube, o vídeo estava à disposição dela para ela ler e foi impactada com a palavra. É assim que as coisas acontecem. Quando nós damos like, compartilhamos, fazemos comentário, o vídeo vai ficando relevante e vai sendo recomendado e vai sendo encaminhado para as pessoas serem edificadas também. Então é uma forma de você também levar a palavra a outras pessoas, ok? Então se inscreva, dê o seu like, faça o seu comentário e compartilhe. Assim nós vamos nos fortalecendo e alcançando outras pessoas. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Aguardo você amanhã.